Vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café, logo cedo com muita informação para você. Chega deixando o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, bem pertinho de bater 217 mil amigos e vamos juntos transformar na maior comunidade para falar de Vasco da Gama. Demissão do Marcelo Santana. Rebaixamento do Felipe para a base, chegada do Diniz hoje, decisão amanhã na Argentina. Quem mais vai embora do Vasco? Muitos assuntos para falarmos aqui no nosso Café Vascaíno, que eu já chego dando um abraço e desejando parabéns ao meu amigo, meu irmão, Zé Colmeia, que está aniversariando hoje. Dizem que é 60 anos, mas ele diz que é um pouco menos. Um beijo, Zé! Parabéns para você, felicidade, muitos anos de vida, um grande vascaíno que ajuda demais o Vasco. Mas vamos juntos, Zé, vamos juntos com o Vasco sempre, meu amigo. Bom, Marcelo Santana foi demitido na noite de ontem no Vasco da Gama. Muita gente comemorando, achando que agora vai, porque essa é a mudança. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Marcelo Santana não contratava sozinho. Ele tinha numa linha de hierarquia o Felipe. Ele, Marcelo Santana, diretor executivo, e o Felipe, diretor técnico. Então, todas as decisões tomadas ou com iniciativa do Marcelo Santana tinham a anuência também do Felipe. Se era para demitir porque o futebol contratou errado, tinha que cair os dois. Marcelo Santana foi demitido. E o Felipe pode ir para a base. Há um movimento interno para tirar o Felipe, para ele dirigir a base. Que ele já vem fazendo esse trabalho, mesmo no profissional, ele tem como trabalho esse elo da transição junto ao Léo Matos. Então há a possibilidade sim do Felipe ir para a base. E o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar dois profissionais ou pelo menos um. Um diretor executivo ou vai buscar o executivo e o diretor técnico. Lembrando que o Felipe indo para a base, o salário dele não rebaixa. Você não pode diminuir o salário. Então, provavelmente, o Vasco vai atrás apenas de um diretor executivo. Enquanto isso, Carlos Amodeu acumula as funções burocráticas que fazem parte do cargo do diretor executivo de futebol. Bom, Fernando Diniz vai ser apresentado hoje aos jogadores. Primeiro treino e único para viajar para a Argentina. O Vasco vai apresentar o Diniz à imprensa e ao torcedor somente depois, na volta do jogo com o Lanús. E por quê? Eu explico a você. Todo jogo da Conmebol, o clube participante do jogo da competição organizada pela Conmebol, ele entra dias antes, e são 3 dias antes do jogo, num protocolo Conmebol. É o mesmo que o Vasco e Lanús fossem em São Januário, como foi. O estádio é cedido para a Conmebol para adesivar todo o estádio e todas as regras da Conmebol são aplicadas 3 dias antes da partida. Tanto que na Conmebol eu não vou para o estádio narrar o jogo, porque a Conmebol não permite no estádio mostrar imagem, mesmo que não seja só do jogo, seja do próprio narrando ali da cabine, nenhuma imagem que não é detentor. Então as regras são muito rígidas. E dentro das regras muito rígidas, o Vasco não poderia anunciar um jogador ou um técnico dentro da competição como está sendo organizado, né? O Vasco vai jogar com o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então, assim, só para que você possa entender, a apresentação foi adiada porque no protocolo da Conmebol você não pode, como se tirasse proveito da competição, uma casquinha para apresentar uma novidade. Então, depois da Conmebol, né, do jogo com o Lanús, ele vai ser apresentado, provavelmente na quinta-feira. O Vasco volta quarta-feira, né, logo na sequência do jogo. Um jogo dificílimo, em que o Fernando Diniz terá apenas o treino de hoje para conhecer o elenco mais de perto, fazer as suas avaliações. Aliás, um detalhe, o Vasco não tratou, nesse momento, de dispensar nenhum jogador. Há uma lista que vai ser passada ao próprio Fernando Diniz, que ele vai fazer a sua análise. E aí, de forma correta, a diretoria não tomou nenhuma atitude antes que o técnico chegasse e falou, não, esse cara eu quero contar, não, realmente pode dispensar, isso eu não quero, pode vender. Vem aí a janela de transferências. Lucas Piton e Ryan são 2 jogadores
com possibilidade de negociação, apesar da bola estar bem pequenininha dos dois. Mas são jogadores de mercado. Piton principalmente por ter passaporte italiano e o Ryan por ser uma joia da base que vem jogando seleção de base e os clubes europeus estão de olho nisso. Só que, com o futebol apresentado pelos dois, há uma desvalorização de mercado. As grandes equipes vêm, mas vêm com propostas bem menores, porque eles não estão em alta. Mas o Vasco sabe que precisa fazer caixa e essas duas negociações são bem-vindas desde que o Vasco consiga valores dentro da sua realidade. O próprio Fernando Diniz já foi informado pela diretoria do Vasco que essas negociações podem acontecer. Porém, observações feitas em jogos anteriores, no último jogo com o Vitória, no penúltimo com o Puerto Cabello, o Fernando Diniz já estava analisando o Vasco, e a diretoria tem um diagnóstico também, o próprio Felipe, como diretor técnico e técnico interino nessas partidas, de que alguns jogadores não estão rendendo. O que o Lloyd Augusto fez mais uma vez foi uma verdadeira palhaçada contra o Vitória, virar a carinha, dar de letra para a linha lateral, sem nenhum compromisso. Parece que ele está fazendo uma graça, e não é futebol, não é graça, só é graça quando você está ganhando. Aliás, um parênteses. Não sei se você, torcedor, acompanhou os jogos da rodada além do Vasco. Eu acompanhei vários e narrei, inclusive, para a Flashcore Botafogo Internacional. É impressionante a intensidade, o volume de jogo, o desejo de fazer gol dos times que disputam o Campeonato Brasileiro, à exceção do Vasco, que no sábado estava com um homem a mais contra o Vitória, 1-0, jogou lá atrás, tocou bola para o lado, e não é vertical. É um time horizontal e que não marca. É um arame liso quando vai atacar a bola, quando vai marcar o adversário. O Botafogo, ontem, vencia por 1-0, o Inter pressionava, achou um segundo gol num contra-ataque com o Arthur, matou o primeiro tempo e veio para o segundo para fazer o terceiro, fazer o quarto, e aí sim botou o Inter na roda. Fluminense e Atlético Mineiro, um jogo de muita intensidade, de muita velocidade e de apetite de gols. Fortaleza e Juventude. O Vasco se acomoda 1-0, bota a bunda lá atrás e fica parado. Isso explica muito e nos leva à zona de rebaixamento. Lamentavelmente, o Vasco vai abrir a 9ª rodada dentro da zona de rebaixamento e fazendo conta para sair, porque não depende só dele, os adversários acima também precisam perder. Enfim, o Diniz vai ter uma missão violenta na sequência, Lanús amanhã e no sábado Fortaleza em São Januário, mudar o mental desses jogadores o quanto antes. Alguns estão derrotados visivelmente, outros esgotados fisicamente, e tentar encontrar soluções com pouco tempo. Um treino hoje, viaja para a Argentina, volta quarta-feira tem treino, quinta um treino melhor, sexta devagar, porque sábado tem jogo. Aí domingo descansa, né? Ou tem um treino leve, um regenerativo, segunda já vai para o treinamento e aí começa a sequência. Aí vem depois ali a equipe do Operário, né? Que o Vasco tem o jogo da volta, empatou na ida, depois tem a equipe do Fluminense, aí recebe o Melgar, e dependendo do que acontecer contra o Lanús, eliminado ou com chances, ou seja, com jogo vivo, Red Bull Bragantino, é jogo em cima de jogo, pouco treino para o Diniz, que é a esperança do torcedor vascaíno e de muitos da diretoria também, que ele possa mudar o rumo da temporada 2025. Mas aqui eu digo o seguinte, torcedor, a saída do Marcelo Santana não é a única solução. Se mandou embora porque contratou errado e fez um trabalho errado, o Felipe também fez. Vários jogadores não estão performando. E você já sabe, você vê, você acompanha o jogo. E se comparar a outros adversários, o nível de intensidade então esquece. Detalhe, para fechar. Pegue um gol do Mirassol, o de empate contra o Corinthians. Reinaldo vai na linha de fundo, cruza, 3 jogadores do Mirassol na pequena área para fazer o gol e um quarto chegando na grande área. Lembra aqui no comentário para mim? Um jogo que você lembra de uma jogada que o Vasco pisou com 3 na área, vou nem pedir 4. 2 você vai lembrar em alguns momentos, porque normalmente é só o Verratti lá dentro. Sabe o que isso significa? Intensidade, gosto pela vitória e por fazer gol. Isso equivale ao futebol. Aí depois, Lloyd, você abre a casinha, abre o parquinho, faz graça, mas antes, artista, joga futebol
que você não está jogando. Só jogou um tempo contra o Palmeiras. A faxina no Vasco já começou. O primeiro foi demitido, outros poderão ser ainda hoje. Atletas serão afastados. Pedrinho toma uma postura que o torcedor aguardava já há algum tempo. Fernando Diniz desembarcou e você vai acompanhar neste vídeo as primeiras palavras do treinador. Pedrinho sonha em Rodrigo Caetano, que hoje está na seleção brasileira. Vou revelar detalhes para você. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, ultrapassamos a marca dos 80 mil. Juntos, vamos chegar aos 100 e se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Pedrinho toma a decisão correta, começa a afastar, começa a fazer uma faxina no Vasco da Gama e se precisar de ajuda, estou aqui com os meus equipamentos. O Marcelo Santana foi demitido. Já já você vai ouvir o Fernando Diniz, vou falar sobre o Rodrigo Caetano, outros que poderão ser afastados. Bom, a demissão do Marcelo Santana, o dirigente se manifestou através das redes sociais. Obrigado ao Vasco da Gama pela oportunidade de vestir a Cruz de Malta e representar a tua imensa torcida por 10 meses. Obrigado por cada momento no Rio, em São Januário e de norte a sul deste país. Atletas, staff e torcida, vocês foram a minha família futeboleira, enquanto minha família de sangue continuou em Salvador. Queria ter gritado junto, é campeão. É a primeira vez que deixo um clube sem essa alegria. Esportivamente, fico feliz pela melhor campanha. Semifinal na Copa do Brasil de 2011, pela melhor campanha na Série A desde 2017 e pela volta aos torneios sul-americanos após 5 anos. Pouco para uma linda história, mas o possível pelo tempo e pelo contexto que levou a SAF e o clube à recuperação judicial. Foram 59 jogos, 22 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. Meu dia a dia foi cuidar da parte burocrática do futebol, negociação dos contratos, evoluir os processos, cuidar da folha salarial, da gestão das pessoas, da logística, das categorias de base. Semana passada, o Vasco conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e este ano voltou a disputar os brasileiros Sub-20 e Sub-17. E do futebol feminino, ganhamos o Brasileiro A3 e criamos as categorias Sub-20 e Sub-17. Não cabia a mim definir os nomes e os perfis dos atletas ou dos funcionários que seriam contratados ou dispensados. Agradeço a confiança de todos que sempre me apoiaram, em especial ao presidente Pedrinho e ao CEO Carlos Amodeu, nossas lideranças. Quem é demitido sempre se considera um injustiçado. É normal. Bom, passou. Vamos esquecer, então, a partir de agora, o Marcelo Santana e agradecendo ao trabalho que ele fez lá em São Januário. A situação do Felipe vai ter faxina para o Felipe? Acho muito difícil e eu já tinha dito isso aqui na semana passada. O Felipe é o braço direito do Pedrinho, é o homem de confiança do Pedrinho dentro do departamento de futebol. Se o Felipe não foi demitido enquanto diretor técnico, por que seria assumindo um papel de treinador interino? E acho que para o Felipe será muito legal trabalhar com o Fernando Diniz, olhar os conceitos do Fernando Diniz e trazer para ele até um certo aprendizado. É difícil a demissão do Felipe? É. Quando o Felipe chegou ao Vasco, eu disse isso aqui, o Pedrinho está levando um problema. Na hora de ter que, por algum motivo, demitir, a não ser que o Felipe entregue o cargo. Sobre Daniel Félix, que é o coordenador de performance, que não deve permanecer no Vasco, já há algum tempo o time do Vasco tem problemas seríssimos na preparação física, o Fernando Diniz está chegando com um novo preparador e é muito provável que ele seja demitido ainda nesta segunda-feira. Sobre o sonho do Rodrigo Caetano, vou falar, mas antes, as primeiras palavras do técnico Fernando Diniz. Não é pra ter disputa uma nossa, todas nossa! Todas nossa! Todas nossa!
Obrigado. Eu tinha uma convicção muito grande que um dia eu voltaria. Um clube que me acolheu muito bem e é difícil explicar porque eu quis vir naquela situação. Que fala, você vai para a Série B? Não, eu vou para o Vasco. É o Vasco que importa. E agora eu estou de volta com muito orgulho para mim, uma gratidão muito grande de ter tido essa nova oportunidade aqui no Vasco. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Eu queria muito voltar. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Não, tenho uma afinidade muito grande. O Pedrinho, além de toda a história do Vasco, do meu desejo de voltar, quem é do meu ciclo mais íntimo sabe que eu sempre falo isso, a importância que o Vasco teve na minha história. E o Pedrinho, de fato, faz parte da minha volta. Eu queria poder escolher também trabalhar com um cara que eu admiro, que eu confio, que tem ideias muito grandes, tem um grande coração e eu tenho certeza que ele está procurando fazer o melhor e eu vim também para ajudá-lo e bastante. É uma alegria, uma honra para mim também trabalhar do lado dele. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar e essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. É V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão, vamos para cima. O Vasco viaja ainda hoje para Buenos Aires para jogar amanhã diante do Lanús pela Copa Sul-Americana. Rodrigo Caetano, sonho do Pedrinho. Quando o Pedrinho assumiu o Vasco, ele indicou a 777 a contratação do Rodrigo Caetano. Mas, torcedor, nesse momento é um sonho impossível. Primeiro, Rodrigo Caetano trabalha na CBF há um ano de uma Copa do Mundo. Você acha que o Rodrigo Caetano vai deixar essa oportunidade passar de trabalhar em uma Copa do Mundo? Ainda mais com um novo treinador, provavelmente o Carlo Ancelotti. Para o currículo e aprendizado do Rodrigo Caetano é algo muito grande. Faltando um ano para o início de uma Copa do Mundo, ele deixar a CBF. Porém, é um sonho antigo do presidente Pedrinho, mas nesse momento eu considero impossível. Eu peço para você. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Todo dia tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês, na voz dos melhores setoristas do Vascão, tá bom? Fernando Diniz chegou hoje no Rio de Janeiro para assinar aí, vestir a camisa do Vasco e tentar dar um jeito nessa equipe aí. Viaja para a Argentina, né? Confronto pela Copa Sul-Americana e tenta tirar o Vasco aí da zona do rebaixamento. Tão confiante no trabalho do Diniz? Deixa aí seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!